cordial boa noite a todos que estão aqui, nesse momento de culto presencial. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, também sobre você que está conosco pela internet. Nós acolhemos cada um com muito amor e carinho, desejando que a continuação desse culto possa glorificar a Deus, trazer grandes bênçãos para todos nós. Vamos estar abrindo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, para esse texto e para lermos outros textos, na nossa exposição bíblica desta noite. Capítulo 1 do Evangelho de João, leremos os versos 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oremos mais uma vez, suplicando a graça de Deus sobre nós. Eu gosto muito da palavra do salmista, Salmo 119, verso 18. Desvenda os nossos olhos para que vejamos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Essa é uma oração do salmista que você pode fazer quando você for ler a Bíblia. Seu momento devocional. E agora também nesse momento clamaremos a Deus para que Ele esteja abrindo os nossos olhos, os olhos da mente, do coração, para recebermos com alegria a palavra de Deus. Oremos. Somos-te gratos, ó Deus, por esse dia tão abençoado e abençoador. Pelo tempo que já tivemos te adorando, te agradecendo, te bendizendo. Pelo tempo que investimos já na tua palavra nesse dia. E agora que abrimos a tua palavra, ó Deus, queremos agora que tu abras o nosso coração, a nossa mente, nossa alma, para que recebamos com alegria a tua palavra. Que tu estejas, ó Deus, iluminando a cada um de nós, trazendo unção e capacitação, para que nós recebamos a tua palavra com alegria, e não apenas uma recepção passiva, mas uma recepção que possa levar a salvação e a santificação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abordar esse tema. André, o apóstolo das pequenas coisas. Um homem que atraía pessoas. Durante a nossa exposição, vamos verificar realmente que esse apóstolo de Cristo, ele soube valorizar as pequenas coisas e soube atrair pessoas para Cristo. O nome dele, o nome André, significa varonil. Nós sabemos que ele era um pescador, Pescador com rede. Não sei se há pescadores aqui, Mas para pescar de anzol, só para lavar a minhoca, não precisa muita força, Só pegar uma varinha, um anzol e ficar lá. Mas para pescar com rede,
tem que ter um bocado de força. Então André era alguém, por certo, varonil também na força física, né? Um pescador. E não só era varonil para pescar, mas era ousado, decidido e ponderado. Ele sabia vencer obstáculos e alcançar os seus objetivos. E esse homem chamado André, ele era um discípulo de João Batista. Veja no texto anterior aí, verso 35. Você está com a Bíblia aberta? Veja aí então, ele era um devoto, um discípulo de João Batista. Jesus foi batizado, e no dia seguinte do batismo de Jesus, diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E aí segue o texto. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Então, eram devotos de João Batista. O outro discípulo aqui é João, o que está narrando. João permanece anônimo em todo o seu evangelho. Mas pela narrativa nós vamos constatar que era ele aqui. Pela precisão do texto. Então André e João eram discípulos de João Batista. E quando eles passaram, Jesus estava passando, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. E ele já tinha dito antes: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João e André ouviram isso de João Batista, vejam o que eles fizeram. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Mestre, onde tu moras? Ou onde tu estás hospedado? Então André e João perguntaram para Jesus: o que vocês querem? Estão me seguindo. Aí eles perguntaram: onde que é a sua moradia, a sua hospedaria? Vejam a sequência do texto. Respondeu-lhes: vinde e vede. Verso 39. Então, vocês querem saber onde eu moro? Onde eu estou hospedado? Então venham comigo. Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então, André e João seguiram Jesus, perguntaram para Jesus onde ele estava morando. Jesus falou: então vocês podem vir e ver. A hora 1/10 era 4 da tarde. João, ele está aqui narrando onde ele estava incluído. Como saber até a hora? Ele ficou anônimo, mas era ele. 4 da tarde, eles foram com Jesus, seguiram Jesus, passaram o resto do dia com Jesus e passaram a noite inteira aos pés de Jesus. Então, além deles atenderem o apontamento de João Batista, eis o Cordeiro, de seguirem Jesus, agora eles são hospedados por Jesus. E passam o resto do dia sendo ensinados por Jesus, e passam, quem sabe, a noite inteira, porque estar com Jesus era algo extraordinário. E qual a conclusão de João e André? Depois de terem seguido Jesus, passarem esse tempo com Jesus, vejam aí, verso 40. Era André o irmão de Simão Pedro,
um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Olha a conclusão aí. Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Como é que chegam a essa conclusão? É lógico, primeiro, porque João Batista apontou. Segundo, porque eles seguiram a Jesus. E terceiro, porque passaram tempo com Jesus. Então, André e João constataram de forma incontestável que Jesus era o Messias prometido, o que viera para salvar, para resgatar o pecador. E mais há um detalhe, porque a minha mensagem desta noite vai falar sobre André, ou apóstolo das pequenas coisas. Vocês perceberam no texto aqui, já nesse momento aqui, ele levou o seu irmão Pedro a Cristo. E no próprio texto vai aparecer aí, era André, o irmão de Simão Pedro. Há um detalhe importante na vida de André. Ele foi o primeiro praticamente a seguir a Cristo. Ele levou o seu irmão Pedro a Cristo. Mas na minha mensagem desta noite você vai perceber que ele não foi notável como Pedro. Eu fico a pensar que André, lá na escola com Pedro, talvez na mesma escola, Pedro que respondia tudo, e André não respondia nada. Eu fico a pensar que na escola as moças mais bonitas gostavam de Pedro. Porque ele era alguém líder, quem sabe alguém assim que é. Não. Eu fico a pensar na pescaria, André com Pedro. André fazia o servicinho de lavar a rede, quem sabe. Pedro era o pescador. Nos negócios de pescaria, quem sabe Pedro era o grande administrador dos negócios, o investidor do dinheiro. E André era o auxiliar de Pedro. Mas há algo encantador na vida de André. Apesar dele ser o segundo e não o primeiro, quando perguntavam assim, qual é o seu nome? Para André, alguém respondia, ele é irmão de Pedro. Ele é irmão de Pedro. Pedro todo mundo conhecia. Destacado, líder. Pronto. André, vou dizer que André era o segundo violino da orquestra. Nunca foi o primeiro violino. Fico a pensar que André podia pensar assim, o que eu fui fazer, hein? Eu fui o primeiro a conhecer a Cristo, levei meu irmão a Cristo e agora eu sou o segundo da história. Meu irmão se destacou, eu estou aqui. Mas vamos ver pela narrativa bíblica desta noite, que não. Que André não ficou com um coração rancoroso, um coração amargurado, azedo. Porque Pedro começou a se destacar e ele, segundo violino, na orquestra. Não. Vamos verificar que o caráter de André era um caráter que sabia reconhecer que o segundo lugar é importante. Que ser André é importante. Se você olhar depois, dê uma lida em casa depois nas listas dos apóstolos. Pode pegar Mateus, Marcos e Lucas. Na lista dos apóstolos, André nunca é o primeiro. E foi o primeiro a seguir a Cristo. Você vai perceber na lista dos apóstolos que o primeiro sempre é Pedro. Nunca é André. Mas eu quero afirmar nesta noite que André,
aprendeu a tocar com o seu segundo violino as mais belas melodias para o reino de Deus. André, com o segundo violino, aprendeu a tocar as belíssimas melodias para a glória de Deus. E como que eu chego a essa conclusão? Que André foi o apóstolo das pequenas coisas. Que André atraía pessoas. Ele enxergava o valor das pessoas como indivíduos. André não massificava as pessoas. Não colocava o bolo inteiro, o pacote inteiro. André é alguém que via as pessoas, o valor das pessoas. Em se tratando de lidar com pessoas, por exemplo, André apreciava plenamente o valor de uma única alma. Era conhecido por levar indivíduos a Jesus, não multidões. Quase toda vez que vemos relatos de evangelhos, ele está levando alguém a Jesus. André era muito bom nesse negócio de descobrir pessoas. Ele tinha uma sensibilidade, um tino para descobrir pessoas. É tão verdade que quando ele conheceu a Cristo, o que ele fez? Procurou seu irmão, Simão Pedro. Foi logo então e disse para que Simão conhecesse a Cristo. Mas veja um outro momento de André. Abram aí em João capítulo 6. É só um pouco mais para frente aí. João capítulo 6. O relato começa no verso 1, mas eu vou resumir os versos 8 e 9. A multidão estava faminta. Jesus estava ensinando a multidão. Diz o texto que só de homens, quase 5.000 homens estavam lá. E aí então, vejam aí os versos 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, olha aí. Faz questão o texto de voltar, irmão. É irmão do camarada, do líder. Um de seus discípulos, o chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Então, quem que tomou a iniciativa? Que levou o menino que tinha um lanchinho para Jesus? O André. O segundo violino. Não foi o primeiro. O texto não informa como que André descobriu esse menino, porque havia só de homens 5.000 pessoas. Será que André tem um faro maior para sentir o cheiro do lanche? Como é que no meio de 5.000 homens, e não eram só homens, hein? André descobriu que tinha um menino lá com um lanchinho. Então, ele tinha essa sensibilidade de descobrir pessoas, sendo o segundo violino, não sendo o primeiro na liderança. Vejam outro detalhe, capítulo 12 de João. Vejam como é que João narra. João estava lá, né? No começo, ele vai narrando aí. Capítulo 12 de João, versos 20 a 22. Jesus tinha entrado triunfalmente em Jerusalém. A cidade estava pronta para a festa, né, da Páscoa. Veja aí, versos 20 a 22. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Então, lá em Jerusalém, estava enchendo a cidade para a Páscoa, foram alguns gregos lá também. E esses gregos que foram para lá, queriam conhecer Jesus.
queriam ver Jesus. Tinham ouvido falar de Jesus. Jesus que curava, que libertava, o Jesus que ressuscitava mortos. Enfim, veja aí. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe. Entrou Filipe agora aí, que era de Betsaida da Galileia. E lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. O que Filipe fez? Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Por que Filipe não levou os gregos para Jesus? Quem sabe Filipe não tinha essa habilidade de André. Quem sabe Filipe ficou meio desconcertado. Os gregos querem ver Jesus? Ele veio para os judeus. Negócio de gregos agora aí. André não ficou embaraçado. Esse negócio vai dar certo. Vamos levar esses gregos para Jesus. E ele levou. Pode ver no texto aí, Jesus, continua o texto falando da mensagem de Jesus, né, como ele atuou. Era o domingo anterior à Páscoa, no começo da última semana da vida do Salvador. Jesus tinha entrado triunfalmente em Jerusalém. Então fica claro aqui que André tomou essa iniciativa. E aí então podemos pensar. André não ficava confuso quando alguém desejava ver Jesus. Ele simplesmente levava as pessoas ao mestre. Sem preocupação. Vemos aí que ele levou Pedro a Cristo, tornando-se assim o primeiro missionário. Depois, levou os gregos a Cristo, fazendo dele o primeiro missionário transcultural ou internacional. Já pensaram? André foi o primeiro missionário. Não só missionário para levar o seu irmão a Cristo, mas para levar gregos a Cristo. E aí eu coloco aqui uma palavra minha particular nesse sentido. Eu tenho observado ao longo do meu ministério, já são passados 40 anos, que geralmente pessoas que levam pessoas a Cristo não são geralmente os grandes líderes da igreja. Podem até levar e devem levar. São pessoas simples. Pessoas que são levadas a Cristo por um colega de trabalho, por um vizinho, por um parente ou amigo. Há muitos Andrés que podem levar pessoas a Cristo. E levam pessoas a Cristo. Não há dúvidas de que a maneira mais eficaz de levar pessoas a Cristo é conduzi-las uma a uma, de modo individual. Não estou aqui anulando o evangelismo de massa, não. Pedro, que foi levado a Cristo por André, tornou-se um pregador que pregou em Pentecostes e quase 3.000 pessoas se converteram. Métodos diferentes. Os dois foram usados. Mas o método mais eficaz é levar pessoa a pessoa a Cristo. Todos os frutos do ministério de Pedro são também, em última análise, frutos do ministério, do testemunho fiel de André. Se André não tivesse levado Pedro a Cristo, quem seria Pedro? Mas foi André que levou. Quando eu estava preparando essa mensagem, só para ilustrar bem essa minha palavra. Vocês sabem quem levou Moody a Cristo? Alguém aqui sabe o nome de quem levou Moody a Cristo? Eu não sabia. Eu fui pesquisar. Edward Kimball é o nome dele.
Esse homem, chamado Edward Kimball, diz a história narrativa que certa tarde ele foi à loja de sapatos de Moody. Moody tinha 19 anos. E lá ele encurralou Moody no canto e pregou o evangelho para Moody. Naquele dia, Moody aceitou a Cristo. Naquele dia, Moody abriu o coração e disse: eu quero Jesus. E ele foi usado tremendamente por Cristo. Dezenas de milhares de pessoas testemunharam ter encontrado Cristo através do grande evangelista Moody, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Diz a história que toda a segunda metade do século XIX foi bombardeada pela mensagem de um homem chamado Dwight Moody. Mas quem levou Dwight Moody a Cristo foi Edward Kimball, que a maioria da igreja não sabe nem o nome. Já ouviram falar do grande pregador Charles Spurgeon? Você sabe o nome de quem levou Charles a Cristo? Eu não consegui nem o nome. Só fiquei sabendo de que alguém pregou o evangelho para Charles Moody. Alguém que fora numa cidadezinha no interior da Inglaterra. E pregou lá uma mensagem e diz a história que naquele dia Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, recebeu a Cristo. E tornou-se o grande Charles Spurgeon, grande pregador. Vocês sabem quem levou John Knox a Cristo? O fundador do presbiterianismo? Não consegui nem o nome dele. Não consegui. Foi alguém que Deus usou para levar John Knox a Cristo. Teólogo, ministro, escritor escocês. O homem que quando orava, dizia assim: ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Esse era o clamor de John Knox, o fundador do presbiterianismo. Diz a história que em agosto de 1560, sob a liderança do ministro, teólogo John Knox, o parlamento da Escócia renunciou ao catolicismo e adotou a fé reformada em toda a Escócia. John Knox, eu não sei quem levou John Knox a Cristo, mas alguém levou. Nós lembramos os Pedros, mas esquecemos os Andrés. Lembramos os grandes pregadores que hoje estão pregando na mídia, mas esquecemos que muitos Andrés estão nas igrejas ganhando almas para Cristo. Ganhando pessoas que no futuro poderão ser grandes pregadores. O que ganha almas é sábio. Diz Provérbio 11:30. Esse é o único método existente para salvar o mundo. Com o trabalho desses Andrés simpáticos e amigos, esses homens de um só talento. Onde que você está, André? Você está sentado aqui hoje me ouvindo? Você está me ouvindo pela internet e hoje você é um André de um talento só? Há pessoas esperando para se encontrar com o seu Jesus. Essa é a grande verdade. Isso que eu aprendo com esse homem das pequenas coisas. Ele sabia o valor de uma alma. Porque André sabia de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. André sabia que uma alma
vale mais que o mundo inteiro. Segundo violino, irmão de Simão Pedro. Essa é a primeira lição que eu aprendo com André, mas posso pensar numa segunda lição. Ele enxergava o valor das dádivas insignificantes. André, que tinha o dom de atrair pessoas, também era habilidoso em providenciar recursos que seu mestre necessitava. Já lemos o texto, que ele levou aquele menino para Jesus, que tinha um lanchinho minguado, mas do lanchinho minguado, Jesus fez um banquete, e alimentou só de homens quase 5.000. Que lição podemos aprender? Que lição incrível! O fato de tão pouco ser usado para realizar tanto foi um testemunho do poder de Cristo. Nenhuma dádiva divina insignificante nas mãos de Jesus. Nenhuma. A sua vida, a sua pequena dádiva tem um grande valor nas mãos de Jesus. Coloque na mão de Jesus a sua vida e a sua dádiva. Algo dentro de André parecia entender que nenhuma dádiva é insignificante nas mãos de Jesus. A capacidade que Deus tem de usar uma dádiva não é de forma alguma influenciada pelo tamanho dessa dádiva. Não. Não é o tamanho da dádiva que tem importância para Deus. Não. Mas é a fidelidade de quem dá a dádiva, quem oferta. Não é a grandeza de uma dádiva que conta, mas sim a grandeza de Deus a quem ela é ofertada. André preparou o caminho para um milagre. Foi ele que indicou, tem um menino com lanchinho aqui. Jesus tomou o lanchinho e alimentou aquela grande multidão. É claro, estou pregando aqui nessa noite, e eu sei que Jesus não precisava do lanchinho daquele menino. Jesus podia alimentar aquela multidão fazendo comida do nada. Ele participou da criação com o Pai, e o mundo existe do nada. Eu sei disso. No entanto, o modo como ele alimentou os 5.000, só de homens, serve de ilustração para o modo como Deus sempre opera. Ele toma as dádivas insignificantes de pessoas que contribuem fielmente e as multiplica de modo a realizar coisas monumentais. Esse é o nosso Deus. Pega coisas insignificantes e opera um milagre para a sua própria glória. Aprendo com André que ele soube valorizar pessoas, valorizar dádivas insignificantes. Ele enxergava o valor do serviço discreto, lugar de secreto aí, discreto. Algumas pessoas não querem participar da banda, a menos que possa tocar o bumbo, né? Já viu pessoa assim? Eu só toco na banda se eu for o bumbo. Há pessoas assim. Se eu não for o bumbo, eu estou fora da banda. Esse não era André. Essa era a tendência de João, e Tiago e João. Ah, mestre, primeiro lugar. Não era André. Em momento algum ele é citado em grandes discussões. Estava mais preocupado com levar pessoas a Jesus do que com receber crédito ou quem estava no poder. Ele não almejava honra. André não era, eu quero ser honrado. Nunca ouvimos dizer qualquer coisa a menos será relacionada a levar alguém a Jesus.
Você não vê nenhuma briga de André, nenhuma discussão. André é o retrato perfeito daqueles que trabalham em silêncio, de forma discreta, nos lugares humildes. E aí eu coloquei o texto de Paulo, de Efésios, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ele não era uma coluna impressionante, como Pedro, Tiago e João. Ele era uma pedra humilde, expressiva. Era uma daquelas pessoas raras dispostas a ficar em segundo lugar e dar apoio. Aí eu pensei nesse texto aí. Jesus ensinou aos discípulos: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. É preciso um tipo especial de pessoa para ser um líder com um coração de servo. André era assim. Coração de servo. E aí, há um relato extra-bíblico, que diz que André levou a esposa de um governador provincial romano a Cristo. E que o governador ficou com tanta raiva de André, porque levou a esposa dele a Cristo, que esse governador deu uma ordem, que André fosse morto, crucificado. E diz o relato que André não foi colocado na cruz com pregos, mas que ele foi amarrado numa cruz, porque com pregos a morte é mais rápida. E diz o relato que André ficou 2 dias amarrado numa cruz, até morrer. E diz o relato que nesses 2 dias, que o segundo violino estava amarrado numa cruz, André, todo mundo que passava, ele dizia: você precisa de Jesus. Amarrado numa cruz, André estava evangelizando. Ele foi desprezado? Não. Foi privilegiado. Foi o primeiro a ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus. Foi o primeiro a seguir a Cristo. Graças a Deus por pessoas como André, que ainda que está lá na cruz amarrado, está dizendo Jesus, pregando Jesus, anunciando Jesus. Deixa eu voltar aqui. O dedo apertou demais. Ok. Voltando um pouco ainda. O legado de André é o exemplo que ele deixou para nos mostrar que em um ministério eficaz, muitas vezes, são as pequenas coisas que contam. As pessoas como indivíduos, as dádivas insignificantes e o trabalho discreto. Conclusão e aplicações. Aprendemos as seguintes preciosas lições com a vida de André. Ele enxergava o valor das pessoas como indivíduos. Nós precisamos entender que as pessoas são pecadoras e precisam de Jesus. Ele enxergava o valor das dádivas insignificantes. Ele enxergava o valor do serviço discreto. Aprendemos que homens de um só talento são indispensáveis no reino de Deus. Aprendemos que o evangelismo pessoal é o método mais eficiente. No plano de Deus, nada pode substituir o lugar de André. Deus precisa desses Andrés de um talento só. Nem todo mundo pode ser Pedro.
Nem todo mundo pode ser Spurgeon. Moody, John Knox, Billy Graham. Mas todos podem ser André. Foi por isso que o Senhor chamou André. E está chamando você. Ninguém que foi chamado por Cristo, está salvo por Cristo, não tem pelo menos um talento. Você tem. E você precisa usar para a glória de Deus. Usar para proclamar o Evangelho de Cristo. Quando chegar lá no céu, talvez você queira primeiro ver Jesus. Isso é bom abraçar Jesus. Mas quem sabe procurar André. Falar, André, parabéns, André. Você levou Pedro a Cristo. Jardim Paulista. Eu não podia deixar no final do meu sermão um desafio para você. Vá conhecer a nossa congregação. Seja um André no Jardim Paulista, no Jardim União, no Maritacas, no Colibris. A igreja do século 21 está precisando de Andrés. Deus vai levantar grandes pregadores, vai. Quem sabe daqui a 20, 30 anos, eu já estou de bengalas, não é isso? Quem sabe entrando aqui, pastor Paulo Gerson vai impetrar a bênção, talvez eu não consiga mais. Mas uma coisa eu sei, se nós levarmos pessoas a Cristo, Deus é glorificado e pecadores são salvos. Deus usa cada um de nós como instrumentos, como usou André.